Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe aos homens para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e la trouxe. E disse o homem: esta afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a direção do Senhor para a sua palavra. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse momento de instrução. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao coração da sua igreja, que seja Cristo a falar por meio das Escrituras, ó Senhor Deus, usando, Senhor, instrumentos falhos como nós, para que a sua palavra seja, Senhor, alcançada, seja, melhor dizendo, ouvida, Senhor, que o Espírito Santo toque no coração de cada um aqui, que possamos olhar além da letra, ou seja, que possamos perceber a profundidade daquilo que está sendo falado e as abrangências que estão relacionadas, ó Senhor Deus, a esse pormenor aqui, que é a instituição do matrimônio, da vida conjugal, da família e a sua importância no reino de Deus. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração através da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu já havia falado para os irmãos que nada na Escritura é por acaso ou está desconectado. E nós vamos perceber, como nós falamos já na primeira vez que começamos esse assunto, como todas essas coisas estão conectadas diretamente ao Evangelho. Entender o princípio que rege o matrimônio é entender a relação de Cristo com a igreja, a obra de Deus na humanidade, os seus propósitos, o amor de Deus. É entender na economia divina como Deus se relaciona com a sua igreja. E na última exposição nós paramos aqui no verso 22. Eu gostaria de lembrar algumas coisas, porque nós vamos dar continuidade. O verso 23 continua falando da abrangência ou das desdobramentos, melhor dizendo, do que significa o matrimônio. E aqui, simbolicamente, por que eu digo que é simbolicamente? Porque aconteceu uma vez só, não acontece mais. Uma esposa não é tirada da nossa costela. E apesar do que nós estamos vendo aqui ser a forma como Deus criou a mulher, como Deus criou o homem do pó da terra e cria a mulher tirando uma costela do homem, essa é uma realidade que apresenta uma imagem simbólica, simbolizando o que realmente o matrimônio é, apesar de não se tirar uma mulher de nossa costela. E com esse ato, Deus queria mostrar o que nós falamos anteriormente, a intimidade e a harmonia que estão relacionadas a esse comportamento, ou seja, a relação matrimonial. E nós vamos perceber que por causa dessa relação de uma só carne, o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios, capítulo 5, verso 22 até o verso 31, sobre isso, sobre essa relação entre o homem e uma mulher no matrimônio, que representam essa harmonia que foi estabelecida na criação, quando Deus tira a costela de um homem. E aí nós falamos das abrangências, das relações,
que isso estabelece, e das ligações, né? Quando Deus transforma aquela costela numa mulher e traz ao homem. E aí nós vimos algumas coisas importantes do papel dos pais, né? Porque Deus aqui assumiu o papel do pai da noiva, do papel dos pais no relacionamento matrimonial e a própria relação matrimonial, ou seja, a relação conjugal. Mostrando a unidade, não somente física, mas também de alma, que representa o matrimônio. E aí no verso 23 em diante, verso 23, 24, que é o desfecho dessa narrativa, ele diz assim: a atitude de Adão em contemplar a sua esposa, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varão, porque do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Perceba aqui que agora Adão faz um pronunciamento diante de sua mulher, e esse pronunciamento celebra a sua união com Eva, e igualmente, e da mesma forma, a igualdade de homem e mulher. Adão reconhece que agora ele tem o que lhe faltava, o que nenhuma criatura poderia fornecer a ele, existente, uma ajudadora que lhe fosse idônea. Lutero vai dizer que essas palavras aqui expressam muito belamente a afeição de um marido que sente necessidade de um relacionamento prazeroso e pleno, ou de coabitação, ou seja, de vida comum, em amor e fidelidade. É isso que representa a união conjugal. Veja aqui, ele afirmando que a gente não consegue perceber isso aqui, mas essa é uma atitude de grande prazer, de grande surpresa, é aquela surpresa de uma criança, vamos dizer assim, que anseia por um presente, né? E o pai diz assim: ó, só no Natal você vai ganhar, né? E ele passa o ano todo esperando, e quando chega no Natal, abre-se o presente e ele vê que aquilo que ele pediu era muito melhor, aquilo que ele estava vendo era muito melhor do que aquilo que ele pediu, e tem uma surpresa, ele fica extasiado. É isso. Essa é, guardadas as devidas proporções, a satisfação e o prazer de Adão em contemplar a sua esposa, que foi trazida pela mão de Deus. Se eu fosse aqui aplicar tudo que eu falo aqui, a gente ia ficar 1 ano estudando isso, porque isso demonstra a satisfação do homem para com a sua esposa. Meu propósito não é explorar isso aqui agora, mas quantos maridos nós conhecemos, quantos homens, infelizmente, dentro da sua igreja, que não têm prazer com as suas esposas, que gostam de demorar em chegar em casa, porque quando chega em casa, aquilo que ele deveria gozar de descanso, de tranquilidade, amor, fidelidade, como Deus planejou no caso, ele não tem. E eu me refiro também à mulher, não somente ao homem, Perceba que a satisfação plena de Adão com relação à sua esposa, isso deve falar para nós alguma coisa. Ele diz que é carne da minha carne. A imagem aqui da carne partilhada ilustra a união completa do matrimônio. E isso é muito interessante, porque nessa relação, tudo quanto afeta um, vai afetar o outro. Ferir um é necessariamente ferir o outro.
E eu gostaria até de abrir um parênteses aqui, fazer uma aplicação nisso. Nós precisamos entender, como casais, que tudo que fazemos de bom ou de ruim na vida familiar vai afetar o seu cônjuge. As mínimas coisas, às vezes. Por isso devemos ter muito cuidado com as decisões que tomamos, né? Principalmente aquelas em que o seu cônjuge não participa. É lógico que um casal, quando decide alguma coisa, ele deve decidir em conjunto. O marido não deve tomar uma decisão, principalmente está relacionada à família, né? Sem consultar a sua esposa, sem conversar com ela, sem os dois planejarem isso. Mas muitas vezes nós temos que tomar, tanto o homem quanto a mulher, algumas decisões no nosso dia a dia, né? E necessariamente, e não é em tudo que a gente vai fazer naquele nosso dia a dia que a gente precisa pedir satisfação para a esposa ou para o marido, que aquilo está no âmbito da nossa responsabilidade. Mas mesmo assim nós temos que ter cuidado, porque nessa imagem da carne partilhada, o que eu fizer vai afetar a minha família. O que eu fizer vai afetar o meu esposo. Por isso nós precisamos pensar, muitas vezes, aquilo que nós vamos fazer, pensando não em nós, mas no outro. É o que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, nos seus primeiros versos. Não ter cada um o que é propriamente seu, senão o que é do... Esse é um princípio que muitas vezes nós nos esquecemos. A carne partilhada. Bruce Waltke diz que um homem e uma mulher nunca se assemelham a Deus quanto no dia de suas núpcias, quando um se entrega incondicionalmente ao outro. Perceba aqui, e nós vamos ver isso provavelmente mais no final, como essas coisas estão interligadas. O matrimônio, a relação conjugal, a minha relação conjugal deve ser um espelho da relação de Cristo com a igreja, em todos os âmbitos. Wolfgang Musculus, um reformador da segunda geração das cidades de Estrasburgo, Augsburgo e Berna, ele faz o seguinte comentário a respeito disso. Ele diz assim: observe que a formação da mulher foi realizada por causa do homem, mas ela também foi realizada para consideração por parte dos maridos, de que devem abraçar amorosamente suas respectivas esposas, pois elas foram preparadas e destinadas para eles quando foram concebidas e moldadas no ventre materno. Pois o que aconteceu a Adão pelo plano de Deus, que Eva foi formada por sua causa, também acontece a cada homem no mundo, a saber, que uma esposa é destinada por Deus para cada homem antes que ele nasça. Por esta razão, um marido piedoso constantemente dará atenção à sua esposa. Ela é aquela a quem o Senhor destinou para você no ventre de sua mãe, e Ele a formou como ela é. Ele colocará esse pensamento acima de tudo, para que as pessoas sejam amadas do Senhor e tratadas de maneira piedosa e honrada. Perceba a importância desse relacionamento e o que nós falamos anteriormente. Quando Deus é aquele que traz a noiva, né? Nós temos uma ideia muito errada da eleição e da predestinação. A eleição e a predestinação, ela providencia também os meios para isso. E nós precisamos entender que nesse processo da soberania de Deus, nós estamos sendo considerados. Por isso é muito importante, não somente conhecer a palavra de Deus, no que diz respeito a isso, mas também como pais, como filhos, no âmbito familiar, esse ser um assunto que deve ser conduzido e dirigido pelos pais, auxiliando seus filhos, para que eles façam um bom casamento. E o que é um bom casamento? Um bom casamento
É um casamento em que dois crentes, verdadeiramente crentes, se unem. Esse é um bom casamento. Aquele livro, Quando Pecadores Dizem Sim, fala de uma realidade. A nossa realidade. São dois pecadores. Nessa caminhada, é uma caminhada difícil, por um lado, e prazerosa por outro. É difícil por causa do nosso pecado. E ela é prazerosa, porque foi estabelecida por Deus. E quando nós andamos nos caminhos do Senhor, nós podemos gozar, apesar dos nossos pecados, o melhor que essa relação possa nos dar. Na continuidade do texto, ele diz assim: chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. É interessante observar aqui nessa relação que Adão, ele recebe o nome dele por causa da relação dele com o solo, ou seja, na maneira como ele foi criado. A palavra solo no hebraico é Adamá. No hebraico, a palavra Adão é Adam. Adamá, solo, Adam. É muito interessante que no latim a palavra homem é hominus, tem origem na palavra humus, que é terra. Essa relação também é vista na língua latina. E por que ele recebe esse nome? Pela forma como ele foi criado, que está relacionado à sua natureza, está relacionado a uma característica específica do homem. E essa característica específica está ligada ao trabalho, a prover, a sustentar, a cuidar, que está na essência da masculinidade. Agora, perceba que o nome da mulher é dado pelo nome do homem. A palavra homem é Ish, no hebraico. A mulher é Ishá. Veja que o nome da mulher é dado na sua relação com o seu marido, seu esposo, na relação com o homem. E aí nós podemos perceber que a mulher foi criada para com o homem formar uma família. Sua criação e vocação estão direcionadas para o lar, a do homem também, porque ela é tirada da sua costela, mas de formas diferentes. Por isso eles se completam. É tanto que na maldição da queda do pecado, as consequências estavam relacionadas às suas funções principais na vida familiar. O homem é aquele que traz o sustento. A terra já não ia mais produzir como produzia, ela ia produzir cardos e abrolhos, e no suor, ou seja, na dificuldade do seu trabalho, ele tiraria o seu sustento. A mulher, com relação aos filhos, na criação dos filhos, ela geraria em meio dores, e essas dores não seriam somente físicas, mas mostram as dores da criação e do relacionamento dos pais, em especial da mãe ali no caso, mas dos pais com a criação dos filhos. Mas veja que o Evangelho, ele transforma todas essas coisas, e é isso que Efésios capítulo 6 vai dizer, 5 vai dizer. É o remédio, Cristo é o remédio para a maldição da queda. A mulher seria submissa ao seu marido, aquilo que ela rejeitou na queda, por isso a maldição também cai sobre ela, no sentido de que o seu desejo seria contra ele, ou seja, ela teria necessidade de sobrepujá-lo, ela teria o ímpeto de assumir uma posição que não era dela, e o homem, respondendo à maldição da queda, iria forçá-la, ou seja, iria empregar a sua força, não física, tentando dominá-la. Em Cristo a mulher seria obediente no Senhor ao seu marido, e o marido
não tentaria dominá-la ou exercer força sobre ela, mas na sua liderança ele iria amá-la. Veja o Salmo 128 já apontando para isso: do trabalho tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, tua esposa no interior da tua casa. O Salmo fala para o homem, para o marido, e veja como a mulher está integrada, está relacionada diretamente a esse ambiente familiar, por estar no coração, a ideia do interior, no coração da casa. São as nossas esposas que administram a vida familiar. E aí diz que ele chama ela de varoa ou de chá. O duplo nome que a sua esposa recebe acarreta a sua autoridade no lar. Diz assim, no verso 23, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. E lá no capítulo 3, verso 20, e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. É muito interessante porque aqui mostra a autoridade do homem sobre a sua família. Nos tempos antigos, a autoridade de dar nome implicava na autoridade de governar. Você vê aqui no capítulo 1 de Gênesis, Deus dando nome às coisas, Deus dizendo que o homem dominaria sobre as coisas, lá no verso 28 do capítulo 1, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E aí lá no capítulo 2 ele pede ao homem que dê nome às coisas, ou seja, o homem teria autoridade sobre a criação, autoridade que era divina. Por isso o verso 24 chega à seguinte conclusão. Diante de tudo que nós vemos aqui do verso 18 até o verso 23, a conclusão de tudo isso está resumida no verso 24. Por isso, por causa dessas coisas que foram ditas anteriormente, porque a mulher foi tirada do homem, porque Deus criou a mulher para ser auxiliadora, porque o homem tinha necessidade de uma auxiliadora idônea. Por isso, por essa razão, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. É muito interessante que essa mesma palavra deixar aqui é aquela que a gente usou em Provérbios 28. É a mesma. Bruce Waltke, comentando esse texto, é muito interessante. Ele vai dizer que a explicação inspirada almeja corrigir as culturas que dão prioridade aos vínculos parentais acima dos vínculos conjugais. Isso é muito importante. Perceba aqui, por isso deixa o homem pai e mãe. Adão não tinha pai, o pai dele era o próprio Deus. Eva também não. Hoje as mulheres nascem da mesma forma que os homens nascem. Por meio de uma gestação. O que nós temos aqui é o princípio de todas as coisas, que vai mostrar que agora que as coisas são ordinariamente desenvolvidas, o princípio estabelecido é o princípio da criação. É o que nós estamos vendo aqui. Por isso, essa questão, e é muito interessante o contexto em que isso é falado, Moisés escreve nisso num contexto muito interessante, um contexto em que os vínculos parentais estavam acima dos vínculos conjugais. E isso é muito interessante, por quê? Porque a relação familiar que tem prioridade é a relação conjugal.
não são os filhos, não são a família dela ou a família dele, são os dois. A prioridade é o casal. E quando esse princípio ele não é seguido, nós vamos ver que muitos casamentos não resistem. E por quê? Porque negligencia-se esse princípio. Tanto filhos que não deixam os pais e pais que não querem largar seus filhos. E muitos são os desdobramentos disso, eu vou dar exemplo no final. E não tem como dar certo. A escritura aqui, diz: deixa o homem pai e mãe. É muito interessante, porque quando você vai estudar língua, né, tem alguns princípios que são muito interessantes da questão verbal, né, que a gente chama de aspecto verbal. Isso aqui foi traduzido no presente. O presente do indicativo da língua portuguesa serve para muitas coisas, não somente para mostrar o tempo, né, a gente pode dizer assim, mas ele serve para expressar uma verdade absoluta, uma lei, ações ou estados permanentes. Não vou dar exemplo aqui porque não é aula de português, mas é o presente que está sendo usado aqui. E muitas vezes a gente pode até confundir com o imperativo aqui. Não é um imperativo. Ele tem um caráter imperativo, mas não é imperativo. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um mandamento, nós temos aqui uma regra estabelecida por Deus, um padrão a ser seguido. Essa expressão aqui, deixar, significa abandonar, ou seja, deixar para trás. É a mesma expressão que nós usamos lá em Provérbios capítulo 28, 13 e 14. O que confessa e deixa. A Escritura vai nos mostrar, dentro desse contexto em que Moisés vivia, e que muitas vezes nós estamos vivendo nos nossos dias, que o matrimônio representa uma ruptura dos vínculos parentais anteriores para a formação dos laços conjugais que se iniciam. Isso é muito interessante, porque nas culturas antigas, até mesmo entre os pagãos, isso era muito bem marcado. E aí a gente vê no meio pagão esse princípio sendo estabelecido de uma forma distorcida, mas o princípio está ali, regendo a vida das pessoas, mostrando que a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 2, verso 14 e 15, diz que quando os gentios que não têm lei procedem de conformidade com a lei, mostram a lei de Deus gravada nos corações dos homens. É muito interessante que na cultura greco-romana, nos primórdios da cultura mais precisamente romana, a religião era um aspecto bastante familiar. Como era a religião da época? As pessoas adoravam os seus ancestrais, os seus familiares mortos. Eu não sei, os pais aí já viram Mulan, né? Já viram Mulan, né? No desenho Mulan, você tem isso ali. Eles adorando os seus antepassados. Nos primórdios da formação dos povos romanos, se a gente pode dizer assim, a religião era uma característica bem familiar. Cada um adorava os seus deuses, chamados de lares, porque eles eram colocados em cima de uma lareira. A palavra lar vem disso, era uma fogueira que era acesa, e eles adoravam seus antepassados. A gente vê um aspecto dessa cultura ali no filme Gladiador, quando ele faz seu filho e sua esposa, ali é um símbolo de adoração também. Então o que acontecia nessas culturas? Cada família adorava os seus antepassados. E quando uma jovem se casava, ela abandonava o culto da família, deixava de cultuar os seus antepassados e ia cultuar os antepassados do seu marido. E a religião era aquilo que unia as famílias. Então perceba que houve uma ruptura. É o que nós estamos vendo aqui. Visto que o esposo e a esposa, o homem e a mulher, sua mulher, são uma só carne, a união matrimonial tem prioridade sobre a união procriativa.
agora a sua prioridade é a sua família, que são ela e sua esposa, ou ele, sua esposa e seus filhos. Irmãos, irmãs, pais, mães estão agora em uma segunda categoria de parentesco. Por quê? Porque as obrigações do esposo para com a sua esposa têm precedência sobre outras prioridades. Matthew Henry, querendo mostrar o grande poder dessa ordenança divina, ele faz o seguinte comentário: são laços ainda mais fortes que o da natureza, a quem estaremos unidos mais firmemente do que os pais que nos geraram e as mães que nos deram a luz. Ainda assim, o filho deve deixá-los para unir-se à sua esposa, e a filha deve esquecê-los para se unir ao seu esposo. E Matthew faz esse comentário a partir do Salmo 45, versos 10 e 11, quando Salomão toma para si uma esposa egípcia. E a bênção de Deus estaria sendo prometida a ela, se essa noiva recém-desposada renunciasse os laços com a sua antiga nação, devotando-se totalmente ao seu esposo. E veja que a expressão lá no Salmo 45, 10 e 11 é paz, é povo, e no seu paralelo, paz. Seria interessante também comentar o que Matthew Henry fala, referindo-se aos pais que estão envolvidos nessa ordenança. Ele diz assim: veja como é necessário que os filhos tenham consigo o consentimento dos pais no seu casamento, e como são injustos com seus pais, além de irreverentes, aqueles que se casam sem tal consentimento, pois esses filhos lhe roubam o seu direito e o seu interesse neles, e os transferindo a outra pessoa de um modo fraudulento e não natural. Perceba aqui que Deus está mostrando para nós a maneira como Deus cria as coisas. E aí ele vai dizer também no seu comentário, Matthew Henry, a necessidade que existe tanto de prudência quanto de oração na escolha deste relacionamento que é tão próximo e tão duradouro, e que extingue e coloca em segundo lugar outros relacionamentos que até aquele momento eram prioritários. Por isso falar sobre a escolha, por isso falar sobre o envolvimento dos pais, por isso você vê Deus dando, porque nós como pais devemos estar envolvidos nessa escolha, para que depois disso eles possam caminhar seguramente e sozinhos. E aí Matthew Henry conclui assim, que deve ser bem feito aquilo que é feito para a vida inteira. Na minha época tinha um ditado, eu não sei se esse ditado existe ainda, ou seja, existe, né? Mas se falam ainda: antes de casar, abra bem os olhos. Depois que você casa, você fecha. Isso quer dizer que você tem que ter atenção, cuidado ao escolher um cônjuge, porque depois não tem como voltar atrás. Wolfgang Musculus, esse reformador do século XV, afirma que o casamento prevalece sobre o mandamento de honrar pai e mãe, fazendo o seguinte comentário. Eu estava conversando com o irmão da igreja e ele disse assim: pastor, eu acho muito interessante as suas pregações, pelas citações que você faz, porque nós temos a impressão de que isso o senhor não está tirando isso da sua cabeça. Outras pessoas já disseram isso antes de você. Ou seja, nós estamos caminhando em terreno seguro. É isso que ele queria dizer. E essa é a função pastoral na vida da igreja: fazer com que a igreja caminhe em uma estrada segura. E a única estrada segura que a gente pode caminhar não são as nossas concepções,
Não são os nossos conselhos destituídos da palavra de Deus, mas é a palavra. E quando nós não seguimos isso, por mais doloroso que seja o nosso coração, por mais nós não entendemos, porque a nossa mente não alcança a mente de Deus, é aquilo que nós devemos fazer por fé. Porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Veja que o Wolfgang Músculo vai dizer: o mandamento de honrar os pais não tem peso para invalidar ou dissolver o mandamento anterior. Adão e Eva eram cônjuges antes de serem pais. A lei do casamento tem precedência sobre a lei referente aos pais. Ninguém é mãe antes de ser esposa. A menos que o casamento seja sólido, não haverá paternidade ou maternidade. Portanto, para que haja um lugar para esta lei honrar os pais, é necessário que ela seja precedida por um casamento estável. Não apenas precedida, mas essa estabilidade deve continuar por toda a vida. Por essa razão, assim como é errado uma mãe ser mãe de tal forma que ela se esquive das suas obrigações como esposa para com seu marido, isto é, quebrando o vínculo matrimonial por causa dos filhos, dedicando-se mais a eles que ao seu marido, o que muitas vezes é muito comum. As mulheres têm essa tendência, e elas precisam perceber que a prioridade dela não são os filhos, a prioridade dela é o marido. A mesma coisa o homem, que a prioridade dele não são os filhos, a prioridade dele é a sua esposa. E ele continua: também é errado o marido se agarrar a seus pais mais do que a sua esposa. Um outro comentarista reformador do século XVI, século XV e XVI, diz que os cônjuges devem ser mais queridos do que os pais. Pedro Marti Vermigli, ele diz assim: não que não devam apoiá-los ou honrá-los, mas o homem agora é tão colocado a sua esposa que antes chamado de parte do seu pai, agora foi rasgado dele e se tornou uma só carne com sua esposa. O que é dito aqui é que a pessoa deve deixar seu pai e sua mãe ir embora, e que nenhum relacionamento futuro será mais íntimo do que este. E aí esse comentarista, esse reformador, conclui seu pensamento dizendo que as conexões paternas e maternas que parecem ser mais importantes, parecem ser abandonadas aqui. Meus irmãos, quando as coisas não são feitas dessa forma, como a Escritura está dizendo, não tem como um casamento dar certo. E eu não estou dizendo que esse casamento não vai dar certo, as pessoas vão se separar, não estou dizendo isso. Isso é o cúmulo do cúmulo do errado. Mas é porque você deixa de viver aquilo que Deus tem proporcionado para a sua igreja nesse relacionamento. E você vive, na realidade, às vezes até um inferno dentro de casa. A sua casa deixa de ser um lugar de descanso, tanto para você quanto para sua esposa. E passa a ser um lugar indesejável. Quando o provérbio diz que os pés da mulher adúltera estão fora de casa, isso não quer dizer que toda mulher que viva fora de casa é uma mulher adúltera. Mas mostra que esse é um comportamento indevido, ou seja, tanto para o homem quanto para a mulher. Um homem que não tem prazer na sua casa, uma mulher que não tem prazer na sua casa, que os seus pés estão sempre na rua. Essa é uma imagem, lógico, né? É uma imagem, uma metáfora. Homem que não tem desejo de vir para casa, às vezes se estende no trabalho. Como isso acontece, né? Está doido para ir embora, seu chefe está lá e não libera ninguém. Ele não tem prazer em ir para casa, ele não tem prazer em estar com a sua família. A mesma coisa são as esposas. Estão sempre arrumando alguma coisa para fazer fora, longe do seu lar, longe da companhia do seu marido. Não é para ser assim. Não é para ser assim. E aí ele disse assim: deixa o homem, pai e mãe e se una. São duas coisas: deixar e se unir. Perceba que essa expressão é uma expressão de uma linguagem pactual. No sentido original da palavra, significa unir
como grudar, colar, permanecer junto. Eu me lembro de porque isso foi muito impactante para mim. Eu estava, assim, nos meus primeiros anos de casamento, e a gente ia muito em congresso de família, de casais, né? Eu e Simone sempre estávamos. E tinha um pastor que na época pregava, Jaime Kemp. Chegamos até a conhecê-lo pessoalmente, né? Tínhamos irmãos na igreja que tiveram um relacionamento mais próximo, né, com ele. E ele, uma vez, falando sobre casamento, ele falou uma coisa muito interessante com respeito a essa expressão unir. E ele pega 2 folhas de papel, ofício, e passa cola, e gruda, e coloca em cima da mesa, e começa a falar sobre essa relação conjugal. O que significa a palavra unir, que significa grudar, colar, permanecer junto. E aí, no meio disso, ele para e ele fala: vou dar um exemplo para vocês. Isso é que é o casamento. 2 folhas sendo grudadas. Tá? E quando você separa, depois que elas colam, o que acontece? Elas se rasgam. Uma folha fica impregnada na outra. Aí ele diz: é isso que essa escritura ela está dizendo. Por isso a escritura vai dizer: que Deus uniu, não separe um homem. Por quê? Porque como folhas serão rasgadas, mas elas não serão completas. Por quê? Porque elas estarão grudadas, suas partes estarão grudadas em seus cônjuges. Por isso a escritura vai dizer que o casamento é indissolúvel, né? E aqui nós não vamos trabalhar com exceção, né? A questão de adultério, abandono, né? Que não tem jeito, né? Mas o princípio é que o casamento é indissolúvel aos olhos de Deus, tá? Por isso Paulo, quando vai falar do relacionamento dos crentes com a lei, ele vai usar essa relação. Porque ele vai dizer que a mulher está ligada ao marido enquanto vive, mas se o morrer, desobrigada a ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido nisso com outro homem. Porém, se morrer, o marido estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ele está dizendo que a lei morreu para nós. Ela não mais nos condena. A nossa união com Cristo faz isso. E ele usa essa imagem dessa ligação que só pode se dar com a morte. Quando o Senhor Jesus estava respondendo a respeito do divórcio lá no Novo Testamento, porque naquele tempo, não diferente de hoje, se divorciava por qualquer motivo. E ali o Senhor Jesus vai estabelecer o motivo pelo qual se pode divorciar, e se divorciar por outro qualquer motivo que seria pecado, por causa do adultério, o que deveria ser feito? O apóstolo Paulo vai dizer assim: a mulher que separe do marido não se case. E por que ele fala isso? No capítulo 7 de Romanos: para que haja um possível retorno, por causa daquela separação que foi ilícita. Mas aí ele vai dizer assim: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Lá em Mateus capítulo 19, verso 4 e 6. Por quê? Porque o casamento é indissolúvel. Dissolver alguma coisa que é indissolúvel é que nem essas folhas. Não vai dar certo. Até porque essa linguagem é uma linguagem pactual. Porque o casamento descreve a relação de Deus com o seu povo, que também é uma relação indissolúvel. E lá em Oséias capítulo 2, 16 e 19, ele usa essa linguagem. Ele diz assim: naquele dia diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdia. Essa é uma expressão pactual que está sendo usada aqui. Os dois
tornam-se uma só carne, eles estão unidos, eles abandonam os seus laços anteriores para se formar um novo laço. E esse é o propósito do matrimônio, em juntar duas pessoas para serem uma somente. Uma unidade completa e profunda de solidariedade nessa relação. E essas coisas seriam amalgamadas na relação íntima do casal, ou seja, o último passo desse processo em deixar pai e mãe e se unir a sua esposa seria a intimidade sexual. E sabe o que a intimidade sexual representa? Por causa da sua ligação não somente física como espiritual, a intimidade de Cristo com a sua igreja. E é isso que você vê em Cantares. Aquela imagem toda do casamento aponta para Cristo, a intimidade física da mulher com o seu esposo aponta para intimidade e união de Cristo com a sua igreja. A intenção de Deus é que o casamento seja monogâmico. Isso está implícito, né? Nessa unidade completa e profunda de solidariedade nessa relação. E aí termina: um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Muitas pessoas aqui falam que aqui está a essência da intimidade física. É sim, mas é muito mais do que isso. Tá? Porque neste ideal, homem e mulher viam as suas pessoas em sua sexualidade com integridade. Eles não sentiam vergonha de si, ou seja, tudo que estava até aquele momento separado da vista, ou agora nesse momento, não existe mais barreira entre eles. E essa barreira, ou qualquer falta de conciliação, termina nesse momento em que eles se unem fisicamente, demonstrando que não existem mais limites ou barreiras entre o casal. A nudez aqui é a imagem de franqueza e confiança. Por isso, com a perda da inocência na queda, eles vão sentir vergonha e tentação, e vão precisar proteger a sua vulnerabilidade pelo obstáculo da roupa. Queridos, eu tenho agora algumas questões práticas. Eu não sei se vou conseguir falar sobre todas elas. Como conclusão de tudo que nós falamos até esse momento. E a primeira coisa que nós precisamos entender com a união em matrimônio de um homem e de uma mulher é que agora se forma uma nova família. Não é mais o filhinho da mamãe nem a filhinha da mamãe. Não é mais mamãe e papai. Agora é uma outra família distinta das anteriores que está se formando. E o casal precisa aprender a viver dependendo um do outro, tanto na área emocional quanto na área financeira. Os pais agora precisam ver que do outro lado estão o senhor e a senhora Carvalho, Castro, Almeida. É uma família distinta. Não podemos mais tratá-los como se fossem filhos que estão na dependência de seus pais. Como adolescentes jovens, são homens de família e donas de sua própria casa. E tanto os pais quanto os filhos precisam entender que os vínculos conjugais estão acima dos vínculos parentais. Os pais jamais poderão criar uma situação em que os filhos casados tenham de optar entre eles
e seus cônjuges. É duro você perceber que essa realidade é uma realidade que permeia a igreja, né, de Cristo. Não é fácil para um pai, para uma mãe, né? Não é fácil. Você vive 30, 40 anos, 30, 40 anos não, né? 20 anos, né, o que deveria ser, né? Com uma pessoa dentro de casa, um jovem que você tem que instruir, uma jovem que você tem que instruir, e que eles estão amadurecendo, que estão crescendo, estão se tornando pessoas adultas. Desde a sua mais tenra infância, eles são independentes de você. Em seus pensamentos, em suas ações. Por mais que essa independência não seja apresentada de forma absoluta, ela existe. E aí muitas vezes nós temos dificuldade de entender que aqui em diante eu não posso passar. Eu posso aconselhar, não como pai, como amigo. Como um pai que é amigo. Como um pai que é pastor, não como pai. Porque eu não posso dizer o que o meu filho tem que fazer, como se fosse uma ordem. Eu posso aconselhá-lo. Eu vou contar uma experiência minha aqui. Provavelmente ele vai ver essa fita. O meu filho Israel morava aqui do nosso lado, né? E aí resolveu ir para Minas Gerais. E ele decidiu isso. E acho que um mês depois da sua decisão, lógico que ele devia vir conversando com a esposa, com a família, né? Ele foi. E aí eu vi essa situação, achei precipitado. Porque ele poderia ir no final do ano, ele foi no meio do ano, seria mais fácil para ele. Ele não teria que gastar muito dinheiro com mudança e outras coisas mais. A vaga dele estava segurada lá. Então eu como pai, achei, e como pastor também, porque ele era minha ovelha, mas eu achei como pai, que ele podia esperar. Espera, e fui conversar com ele. Meu filho, eu queria conversar com você. Por que você está indo agora? Não tem necessidade dessa pressa e tal, aquela coisa. Ele me ouviu. Na minha concepção, se fosse eu, não faria aquilo. Eu esperaria. Mas ele não me ouviu. Mas ele não seguiu o meu conselho. E o que aconteceu? Nada. Eu ajudei na mudança. Eu não fiquei chateado com ele. Eu não fiquei aborrecido. É a vida dele. Ele se juntou com a sua esposa e decidiu isso. Não sei porquê. Ele tem as razões dele. A minha responsabilidade como pai, como amigo, como irmão, se fosse outra pessoa chegada, mais próxima, que não fosse meu filho, eu faria a mesma coisa. Se fosse uma ovelha da minha igreja, eu ia questioná-la. Poxa, por que você não vai? Não é melhor? Seria melhor ir depois e tal, né? Sua família, seus filhos e tal. Mas foi decisão deles. Eles acharam melhor isso, diferente da minha opinião. Uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente. Mas por ser mais velho e mais experiente, não quer dizer que essa seja a melhor opção para eles. Eles acharam que era essa a melhor opção, que o momento era esse, então eles foram. Joia. Eu não fiquei chateado, não fiquei aborrecido porque ele não seguiu o meu conselho. Pelo contrário, eu ajudei, só não ajudei mais na mudança, né? Porque já tem 24 mudanças nas costas, a idade não... Falei, meu filho, eu não vou poder te ajudar muito não, porque, não pai, tudo bem e tal, o pessoal da igreja ajudou e tal. Eu fiz o que eu pude. E você vai dizer, às vezes é difícil você lidar com essas coisas. E aí quando você leva para o lado pessoal, ou seja, você fica chateado com a decisão dele, que é uma decisão, vamos dizer, se ele estivesse levando a família dele para a morte, teria uma coisa, tudo bem. Mas é uma decisão dele. Se eu ficasse chateado com isso, eu estaria mostrando que eu não entendi o que a palavra fala sobre isso. Até mesmo porque eu vivi isso na minha vida.
E muitas vezes nós demonstramos isso em coisas pequenas, nos nossos atos, que a gente não compreendeu e não percebeu essa individualidade, nem os filhos, nem os pais. E que isso é essencial e vital para a saúde, tanto do casamento deles, quanto do nosso. Tá? O primeiro princípio para a gente lembrar, tá, é que as relações conjugais estão são prioridade acima dos vínculos parentais. Significa que você, esposo e esposa, precisa agradar primeiramente ao seu cônjuge. Seu primeiro alvo agora é sua esposa, é seu esposo. É sua família, seus filhos. E os desdobramentos disso é que os interesses do seu cônjuge virão primeiro do que qualquer outro interesse. E quando isso acontece, quando o interesse do meu cônjuge vem primeiro que o interesse de um meu pai, da minha mãe, de um parente, quando há choques de interesses, quando os interesses de seus parentes, pai, mãe, irmãos, vão trazer insatisfação para o seu cônjuge. Eu já escutei histórias como pastor de casais em que a esposa fez algo contrário ao seu marido para satisfazer seus pais. Está errado. Certa vez estive conversando com uma mãe, era crente, uma senhora, de um casal que tinha 10 anos de casado. 10 anos de casado. E aí ela me disse que o filho dela só fazia o que a mulher queria. Ela queria morar em um outro lugar, um lugar longe da família. E ela não gostava de determinadas coisas que ela fazia ali na vida familiar, às vezes porque era diferente do que eles faziam em família. Aí eu respondi para ela, lógico. É a esposa dele, ele precisa o quê? Precisa agradar ela em primeiro lugar. Isso é óbvio. É óbvio. Né? Quando um cônjuge tem prazer em satisfazer mais seus pais do que seu marido ou esposa, essa pessoa não deixou o seu lar antigo. E esse casamento corre grande perigo de morrer. Um cônjuge jamais poderá fazer qualquer coisa que contrarie o seu cônjuge em função de seus pais, sem que ele aceite. E aí nesse caso, né, o que seria, né, honrar pais nesse caso? É interessante que muitas pessoas acham que depois do casamento eles devem obediência aos pais quando estavam em sua condição de filhos. Isso não é honrar pai e mãe. A obediência que eu devo aos meus pais quando constituo um lar é a mesma que eu devo ter com qualquer crente, ou seja, na palavra de Deus. Quando estiver cometendo algum pecado visível aos olhos dos meus pais e parentes, eles devem fazer o que diz Mateus capítulo 18, 15 e 17. Uma vez, eu tomei uma atitude com meu filho mais velho, e me perguntaram assim, pai, você pode fazer isso? Posso. Ele é meu filho, está dentro da minha casa. Vai ser desse jeito. O dia que ele sair daqui, aí é do jeito que ele quiser. Mas enquanto ele estiver aqui, eu quero que seja assim. Hoje, se eu estiver vendo, como já aconteceu, ver coisas erradas, eu vou chamar a atenção dele, vou chegar, está errado, isso é pecado, olha, isso aqui você precisa melhorar. É o que eu faria com qualquer outra pessoa que não fosse meu filho, que não fosse minha ovelha, mas que fosse uma pessoa próxima e que eu estivesse vendo que estava tomando uma atitude errada, eu ia aconselhar. E como é que é um conselho de um amigo? Como é que a gente aconselha um amigo? É com aquele mesmo empoderamento paterno. Você olha de cima para baixo. Meu filho, não faça isso. Então não é assim. É de igual para igual. É de igual para igual. A autoridade que um pai tem sobre seus filhos casados é a mesma que qualquer casal mais velho tem com ele no âmbito dos crentes.
Não é mais o meu filhinho, mas é um homem de família. Esse homem de família é seu filho, e você precisa vê-lo dessa forma. E por quê? Porque a autoridade dos pais em relação aos filhos quando estão em casa é dar a direção, dizer o que é conveniente, estipular regras, até para aqueles que são adultos dentro de casa, e ainda não se casaram. Mas agora eles estão constituindo uma nova vida, uma nova família. É uma nova casa que se forma. E nós não podemos ter ingerência, mas sim influência. A influência dos pais é importante, não a ingerência. A intromissão, ou seja, dar opinião em algo que não lhe diz respeito. Não pode ser assim. Eu quero dar aqui mais 2 exemplos de dependência dos pais. Eu tinha muita coisa para falar na área prática em relação a isso, mas não quero extrapolar o nosso horário. Por exemplo, o esposo recebe um convite de trabalho fora do seu estado. Aí o pai da sua mulher a proíbe de ir com seu marido, ordenando: você não vai, minha filha, morar longe. A filha obedece ao pai. Como essas coisas acontecem? Às vezes até por meio de chantagem. Eles não dizem isso categoricamente. O esposo recebe um convite. A mulher diz assim: eu não vou com você, não ficarei longe da minha família. Mãe e pai. Esses exemplos demonstram que não houve um desligamento dos laços parentais, tanto dos pais como dos seus filhos, porque o filho tem essa tendência, e essas coisas são criadas por nós, quanto dos filhos por seus pais. Isso é contrário à vontade de Deus. A palavra de Deus diz: por isso deixará o homem. E muitos casais não querem se desligar desses laços de dependência. E vários são os motivos para que isso ocorra. Podem ser laços emocionais ou financeiros, porque não foram criados para terem independência dos seus pais. O modo como foram criados é importante. Quando a gente fala sobre criação de filhos, e eu tenho um estudo que fala sobre criação de meninos, para a glória de Deus, nós damos algumas dicas para que no futuro nossos filhos assumam esses papéis como Deus assim quer. E aí você vê, dentro desse contexto, filhos casados que recebem mesada dos pais, porque os pais são ricos e os filhos ainda não chegaram lá. E aí eles nunca vão amadurecer e terão muitos problemas, porque quem paga a conta quer mandar. Muitos filhos querem começar a vida lá em cima, como seus pais, que têm 40, 50, 60 anos de vida, ou 40 e 50 anos de trabalho, chegaram e quer chegar lá em cima, quer começar assim. Se eles conseguem por causa do esforço pessoal, tudo bem. Senão eles precisam lutar para isso. Hoje em dia nós temos famílias, até crentes, de homens dentro de casa, eu não falo nem de mulheres, é um contexto um pouco diferente, mas de homens que ainda estão dentro de casa, com 30 anos de idade, com 40 anos de idade, com 25 anos de idade, com 20 anos de idade. Pô, pastor, peraí, porque com 20 anos de idade o homem já tem que estar com os pés na rua. Ele tem que estar trabalhando, já com um casamento em vista, ou se não encontrou alguém ainda com um trabalho, a ponto de sair de casa e formar a sua própria família. Mas isso não tem acontecido. E por que não tem acontecido? Eu não estou dizendo que um jovem com 20 anos de idade tenha que sair de casa, mas seus pés já devem estar na rua. Eu me lembro
Quando eu era jovem e adolescente não jovem, estava nessa configuração, era muito interessante que a nossa família se reunia, sempre nas refeições e tal. E aí, depois de um certo tempo, nunca mais nós conseguimos nos reunir para nossas refeições. Porque eu trabalhava, minha irmã trabalhava, minha outra irmã trabalhava, estavam quase casando. Os nossos pés estavam fora de casa. Com os meus filhos não foram diferentes. Nessa idade, os pés deles já estavam fora de casa. Alguns até... Não, nenhum deles se casou nessa idade. O que está acontecendo conosco? Que tipo de homem, que tipo de mulher nós estamos construindo? Uma jovem com 20 anos de idade que abraça o casamento, não sabe nem cozinhar, não sabe administrar seu lar. É lógico que no início, a gente bate cabeça. Eu me lembro, só abrindo aqui um parêntese, que a primeira compra que a gente fez estragou um monte de coisa, que a gente comprou muita coisa. Acho que todo casal faz isso, Aí quando vê, caramba, compramos demais. A gente está aprendendo. Nós precisamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, aplicar essas coisas na nossa vida e viver de conformidade com essa palavra. Senão, nós vamos colher os frutos disso. E não é porque Deus é irado, Deus é um Deus, não. É porque por causa do pecado, as consequências vêm. E aí a gente vai ter que trabalhar mais, vai ter que correr mais, vai ter que suar mais do que o necessário, por causa de escolhas erradas, por causa de caminhos errados que tomamos. Queridos, eu vou parar por aqui. Eu tinha mais umas 3 páginas de exemplos para dar, vai ficar para uma próxima oportunidade. Esse tema ele é muito abrangente, ele é muito enriquecedor. E nós estamos vivendo em tempos em que estamos colhendo o fruto dessas nossas ações. Mas nós precisamos entender que foi aquilo que Deus planejou: o matrimônio, o casamento para o homem. Mas como um desses reformadores disseram, que acima disso, mais importante que isso, você pode não ter família, você pode não ter esposa, você pode não ter marido, você pode não ter filhos. Sua mulher morreu, você não teve filhos. Seu marido morreu, você não teve filhos. Você não tem condições de casar ou não vai casar mais. Mais importante do que isso, mais vital, é o nosso relacionamento com Cristo. E esse relacionamento com Cristo vai suprir toda e qualquer brecha deixada por nós. O nosso coração tem que estar no Senhor, não nas suas bênçãos. Quando o nosso coração está no Senhor, a sua condição, seja ela qual for, ela é abençoada. É rica, porque o Senhor traz a alegria que só o Evangelho pode trazer. E nós aguardamos aquele dia, o dia do Senhor, onde essas coisas não mais existirão. Esses sofrimentos, essas dificuldades, as desilusões, os desenganos, as traições, nada mais essas coisas existirão. Como diz a Escritura, toda lágrima será enxugada de todo o rosto. E é isso que nós desejamos, é isso que nós esperamos, é isso que nós almejamos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra
e te pedir, ó Pai, que seja em que circunstância nós estejamos, possamos nos regozijar e exultar no relacionamento que temos com o Senhor e perceber que essas coisas são as prioridades, suprem todas as nossas necessidades. Como o Senhor disse aos seus discípulos, quando eles disseram que eles deixaram tudo e o seguiram, e Ele diz que eles receberam o sempre de irmãos, de casa, e mais ainda, a vida eterna. Pai, que essas coisas possam consolar o nosso coração, e que sejamos gratos ao Senhor Deus, quando as bênçãos de Deus falharem na nossa vida por causa dos nossos pecados. E que possamos nos regozijar, sabendo também que essas dificuldades, ó Senhor Deus, e a nossa necessidade vai nos aproximar mais e mais do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Receber a bênção e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre o teu povo, Pai, hoje e eternamente. Amém.